E o Ibope divulgou agora há pouco a primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo, depois do registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. E a pesquisa foi encomendada pela TV Globo, pelo jornal Estado de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Veja os números. Celso Russomano, do PRB, está com 33. Considerando a margem de erro, tem entre 30 e 36. Marta Suplicy, do PMDB, tem 17, com a margem de erro entre 14 e 20. Aparecem empatados com 9%. Fernando Haddad, do PT, Luiz Erundina, do PSOL e o candidato do PSDB, João Dória. Com a margem de erro, eles têm entre 6 e 12. Major Olímpio, do Solidariedade, tem 2. Com a margem de erro, tem entre 0 e 5. Com 1%, os candidatos Altino Melo, do PSTU, João Bico, PSDC, Levi Fidelis, do PRTB e Ricardo Yang, da Rede. Com a margem de erro, eles têm entre 0 e 4. Brancos e nulos somam 13. Não sabem ou não responderam, 4. Henrique Arias, do PCO, não pontuou. O Ibope também perguntou aos eleitores em quem eles não votariam. É o índice de rejeição. Vamos ver. 52% dos entrevistados disseram que não votariam em Fernando Haddad, do PT. 35% não votariam em Marta Suplicy, do PMDB. 25% em Luísa Erundina, do PSOL. E 24% em Celso Russomano, do PRB. 22% não votariam em Levi Fidelis, do PRTB. 12% em João Dória, do PSDB. E 8% não votariam no Major Olímpio, do Solidariedade. Altino Melo, do PSTU, e João Bico, do PSDC, têm o mesmo índice de rejeição, 7%. E Henrique Arias, do PCO, e Ricardo Yang, da Rede, 5%. 8% dos entrevistados não souberam ou não responderam. 1% votariam em qualquer um. O Ibope perguntou também se os entrevistados aprovam ou desaprovam a forma como o prefeito Fernando Haddad vem administrando a cidade. 19% aprovam, 76% desaprovam. Não souberam ou não responderam, 5%. O Ibope ouviu 805 eleitores da capital entre o dia 19 e ontem. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que, levando-se em conta a margem de erro, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. Eleições 2016. O Ibope divulgou hoje a primeira pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura do Rio, encomendada pela TV Globo. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer, segundo o Ibope, que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Veja os números. Marcelo Crivella, do PRB, aparece com 27% das intenções de voto. Considerando a margem de erro, tem de 24% a 30%. Marcelo Freixo, do PSOL, 12%. Com a margem de erro, tem de 9% a 15%. Flávio Bolsonaro, do PSC, está com 11%. Pela margem de erro, tem entre 8% e 14% e está empatado com Marcelo Freixo. Jandira Fegali, do PCdoB, e Pedro Paulo, do PMDB, têm 6% cada um. Considerando a margem de erro, vão de 3% a 9%. Portanto, estão empatados tecnicamente com Flávio Bolsonaro e, no limite da margem de erro, também com Marcelo Freixo. Índio da Costa, do PSD, está com 5%. Pela margem de erro, tem de 2% a 8%. Empatado com Jandira e Pedro Paulo. E no limite da margem de erro, com Flávio Bolsonaro. Carlos Roberto Osório, do PSDB, está com 4%. Pela margem de erro, tem de 1% a 7%. Portanto, empatado com o Índio da Costa, Pedro Paulo e Jandira Fegali. Alessandro Molon, da Rede, está com 2%. Considerando a margem de erro, pode chegar a 5%. Carmen Migueles, do Partido Novo, e Ciro Garcia, do PSTU, estão com 1%. Pela margem de erro, podem chegar a 4%.
De acordo com a margem de erro, Ciro Garcia, Carmen Migueles e Alessandro Molon estão tecnicamente empatados com Osório, Índio da Costa, Pedro Paulo e Jandira Fegali. Brancos e nulos somam 20%. 5% não souberam ou não responderam. O Ibope informou que o nome da candidata Thelma Bastos, do PCO, não constou nessa rodada de pesquisa porque a candidatura dela passou a ser divulgada no site do Tribunal Superior Eleitoral somente no dia 19 de agosto, ou seja, após o registro da pesquisa. O Ibope mediu também o índice de rejeição, perguntando aos entrevistados em qual candidato eles não votariam de jeito nenhum. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Marcelo Crivella e Jandira Fegali tiveram 35% de rejeição. Pedro Paulo, 33%. Flávio Bolsonaro, 31%. Marcelo Freixo, 25%. Ciro Garcia aparece com 22% de rejeição. Índio da Costa com 21%. Osório com 20%. Alessandro Molon e Carmen Migueles tiveram 18%. 1% dos entrevistados disse que votaria em qualquer candidato ou que não rejeita nenhum. 7% não sabem ou não responderam. O Ibope também perguntou aos entrevistados como eles avaliam a administração do prefeito Eduardo Paes. 6% consideraram a administração ótima, 21% boa, 40% regular, 11% ruim e 21% péssima. 1% não sabe ou não respondeu. O Ibope ouviu 805 eleitores entre os dias 20 e 22 de agosto, ou seja, no sábado, no domingo e ontem. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. O primeiro turno das eleições municipais acontece no dia 2 de outubro e o RBS Notícias divulga a partir de agora o resultado da primeira pesquisa Ibope dos candidatos à prefeitura da capital, depois do registro das candidaturas. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro, a probabilidade do resultado retratar a realidade é de 95%. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pergunta feita para os entrevistados foi: se a eleição para prefeito de Porto Alegre fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria? A candidata Luciana Genro, do PSOL, aparece com 23% das intenções de voto. Com a margem de erro, fica entre 19% e 27%. Raul Ponte, do PT, aparece com 18%. Com a margem de erro, tem entre 14% e 22%. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, tem 12% das intenções de voto. Com a margem de erro, fica entre 8% e 16%. Sebastião Melo, do PMDB, aparece com 10%. Com a margem de erro, fica entre 6% e 14%. João Carlos Rodrigues, do PMN, e Júlio Flores, do PSTU, aparecem com 3% cada. Com a margem de erro, ficam entre 7% e 0%. Maurício Ziedrich, do PTB, também tem 3%, e com a margem de erro, fica entre 7% e 0%. Marcelo Quiodo, do PV, tem 2%. Com a margem de erro, fica entre 6% e 0%. Fábio Osterman, do PSL, aparece com 1% na pesquisa. Com a margem de erro, fica entre 5% e 0%. Brancos e nulos somam 15%. Não sabe, não respondeu, 10%. O Ibope também perguntou em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum para a prefeitura da capital. Os entrevistados puderam citar mais de um candidato. Luciana Genro, do PSOL, aparece com 27%. Raul Ponte, do PT, 26%. Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, 12%. Sebastião Melo, do PMDB, tem 10%. Júlio Flores, do PSTU, 8%. João Carlos Rodrigues, do PMN, 5%. Marcelo Quiodo, do PV, Maurício Ziedrich, do PTB e Fábio Osterman, do PSL, também aparecem com 5%. Poderiam votar em todos 8%. Não sabem ou preferem não opinar 19%. E a pesquisa quis saber também a avaliação dos eleitores com relação à administração do atual prefeito José Fortunati, do PDT.
17% dos entrevistados avaliaram a atual administração como ótima ou boa, 41% como regular, 40% como ruim ou péssima e 2% não sabem avaliar. O Ibope ouviu 602 eleitores entre os dias 18 e 21 de agosto. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo RBS e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número 09253/2016. Eleições 2016. Foi divulgada a primeira pesquisa Ibope, contratada pela TV Globo, com as intenções de voto para a Prefeitura de Belo Horizonte. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, o que significa que, se levarmos em conta a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%. Veja então os números. Se as eleições fossem hoje, o candidato pelo PSDB, João Leite, teria 21% dos votos. Considerando a margem de erro, teria entre 18% e 24%. O candidato do PHS, Alexandre Calil, aparece com 11%, com a margem de erro entre 8% e 14%. O candidato do PTdoB, Luiz Tibé, tem 6% das intenções de voto, com a margem de erro entre 3% e 9%. Os candidatos Eros Biondini, do PROS, e Vanessa Portugal, do PSTU, têm 5% cada um, com a margem de erro entre 2% e 8%. Os candidatos Délio Malheiros, do PSD, Maria da Consolação, do PSOL, Reginaldo Lopes, do PT e Sargento Rodrigues, do PDT, aparecem com 3% cada um. Com a margem de erro, ficam entre menos de 1% e 6%. Os candidatos Marcelo Álvaro Antônio, do PR, e Rodrigo Pacheco, do PMDB, têm 2% cada, com a margem de erro entre menos de 1% e 5%. Os votos em branco e nulos somariam 20% e 16% ainda não sabem em quem votar. A pesquisa Ibope perguntou também aos entrevistados em qual candidato ou em quais candidatos não votariam de jeito nenhum. Veja o resultado. 24% dos entrevistados responderam que não votariam no candidato Alexandre Calil, do PHS. 20% não votariam em João Leite, do PSDB. 15% rejeitam Vanessa Portugal, do PSTU. 14% não votariam em Luiz Tibé, do PTdoB. Sargento Rodrigues, do PDT, é rejeitado por 13% dos entrevistados. Maria da Consolação, do PSOL, 11%. Eros Biondini, do PROS, e Reginaldo Lopes, do PT, têm rejeição de 10% cada. Rodrigo Pacheco, do PMDB, 8%. 7% não votariam em Délio Malheiros, do PSD. E também 7% em Marcelo Álvaro Antônio, do PR. 10% dos eleitores entrevistados responderam que não rejeitam nenhum candidato e 23% não sabem. O Ibope também perguntou aos eleitores como eles avaliam a atual administração do prefeito Márcio Lacerda, do PSB. 4% dos entrevistados classificaram como ótima, 19% consideraram boa, 43% regular. 14% disseram que a administração de Márcio Lacerda é ruim, 17% péssima, 2% dos entrevistados não souberam responder. E a pesquisa também apontou o índice de aprovação do prefeito Márcio Lacerda, do PSB. A administração do atual prefeito é aprovada por 42% dos entrevistados, 54% desaprovam e 5% não sabem avaliar. O Ibope também perguntou aos eleitores quais são, na opinião deles, os principais problemas enfrentados hoje aqui na capital. 52% dos entrevistados disseram que o maior problema está na área da saúde, 14% segurança pública, 7% educação, 6% corrupção, 5% geração de empregos e 4% transporte coletivo. Os eleitores também foram perguntados sobre o nível de interesse nas eleições deste ano. Veja o resultado. 14% disseram ter muito interesse, 22% médio interesse, 26% dos entrevistados têm pouco interesse, 37% nenhum interesse.
A pesquisa Ibope foi realizada entre os dias 18 e 21 de agosto. Foram entrevistados 805 eleitores. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral.